para Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Lamentações é depois do Jeremias, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 15 em diante. Ele diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Muito cristão está nesse momento. Acabou, não existe alegria. Não tem muito tempo. Pode ter alegria do time venceu, aí é uma alegria momentânea, né? Mas essa alegria que vai logo embora, desaparece logo depois. Mas a alegria que Davi fala sobre ela. Essa alegria Davi perdeu. Por que ele perdeu? Nós sabemos por quê. Por causa do pecado. E o Davi então pediu a Deus, quando ele se arrependeu, se humilhou, ele pediu aquilo que ele tinha perdido. Está no Salmo, ele vai ficar, não vou sair daqui não. Salmo 51, versículo 12. Davi disse assim para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi sabia que não tinha essa alegria, tinha perdido com o pecado. Agora ele queria essa alegria de volta, ele queria sentir essa alegria. Ele que no Salmo 16, no versículo 9, ele diz assim, 16, 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. 10, ele diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós podemos passar por uma luta, uma adversidade. Eu tenho falado isso para você nunca se decepcionar quando passar por uma adversidade que aparentemente parece que você está abandonado. Não. O que ele está dizendo ali? Ele não deixará a sua alma no inferno. A pessoa não diz, às vezes, a minha vida está no inferno. Pastor, a minha vida está no inferno. Casamento, filho assim, saúde. Mas não vai deixar. Pode ter, não tem tempestade eterna. O Davi se alegar porque ele sabia que Deus não deixaria naquele momento para sempre. E era uma profecia a respeito de Jesus, que eu falo para outro dia. Aí o 11, ele diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundante alegrias. Então Davi sabia que não estava na presença dele, porque na presença dele você pode enfrentar até o inferno, você pode enfrentar esse momento difícil, como eu falo sempre, um diagnóstico, uma doença, um problema familiar, mas você não perde essa alegria, a alegria da presença de Deus. Essa alegria que te dá certeza que você vai sair do inferno, quer dizer, você vai sair daquele momento, você vai passar por aquele momento. Mas aí aqui o Jeremias está falando que eles não estavam nisso. Aí ele diz para nós: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. E nós aprendemos semana passada que pecado não é só álcool, não é só drogas, não é só prostituição. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Estão lembrados disso aqui? Que ele dá no livro de Números também, no capítulo 32, no versículo 23. Ele diz assim: e se não fizerte assim, eis que pecaste com o Senhor. Quando você não faz de acordo com o que Deus orienta, você peca. O João vai dar uma explicação profunda para nós. O que ele fala lá a respeito disso aí? É 1 João 5,17. Ele diz assim: toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Toda desobediência à palavra de Deus é pecado. Lembra que nós temos o significado da palavra pecado? Que pecado quer dizer errar o alvo, né? É uma palavra que vem lá do hebraico, também do grego, que a origem dela quer dizer errar o alvo. Então, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para morte. Veja o caso do Moisés. Deus mandou ele falar com a rocha. O que ele fez? Feriu a rocha. Quer dizer, ele perdeu uma bênção, mas não perdeu a eternidade. Tanto que você vê Moisés no monte da transfiguração. Eles também, Deus disse assim: vocês vão entrar lá agora e vocês vão espiar a terra. Até aqui mas eles esqueceram disso. Porque eles não fizeram o que Deus. Eles só tinham que espiar. Deus não mandou eles lutarem, Deus não mandou eles guerrear. Poderia até dar a direção depois. A direção de Deus é: vocês vão espiar a terra, vocês vão olhar para... Porque eles pediram isso. Tá, vocês querem lá, vão lá. Vocês vão espiar a terra, até que eu vou dar. Eles não entenderam isso. Foi o dia dos juízes. Os juízes, eles entraram também lá, e Deus disse: olha, eu vos disse, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Muita gente está assim. Está no livro de Juízes, eu não preparei agora não, 6, 9, 10, deixa eu ver rapidinho, por favor. Isso é o 10 mesmo, tá bom? E 10 ele diz assim: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. E eles passaram 7 anos nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente, porque não deram ouvido à voz de Deus. Então o pecado não é só, puxa, já viu falar, onde foi que eu errei?
Onde foi? Que mal eu fiz para Deus? Tem que ver se alguma hora você está agindo fora da direção dele. É só isso, às vezes é só. Claro, se tem pecado, você tem que se arrepender e voltar. Você não recupera a coroa. Você não vai recuperar a coroa. Por quê? No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, Paulo diz assim, olha só, vós sois servos daquele a quem vós não sabeis vós a quem apresentado para ser para obedecer, agora sim, sois servos daquele a quem obedeceis. Quer dizer, você obedece o diabo, você passa a ser servo dele. Como é que você vai mandar o seu senhor ir embora depois? Você é um rei destruidor, é um rei, porque para o nosso Deus, Apocalipse 5,10, ele nos fez reis. Mas nós erramos, perdemos a coroa. Ainda nesse entendimento, Paulo diz para nós, Romanos 5,17, o que Paulo diz aí do lado? Ele diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Nós cantamos, Jesus reina através de nós. Não, somos nós que reinamos através dele. Nós reinamos com a autoridade do nome dele, do poder dele, com a palavra dele. Mas quando estamos sem a palavra, nós estamos sem a coroa, estamos sem a autoridade. Então, no mundo espiritual, nós não temos autoridade. Ai de nós, ele está dizendo aqui, caiu a coroa da nossa cabeça. Eu falei que o missionário deu uma mensagem, deve ter mais de 30 anos, aquela palavra que você guarda no coração. E ele falava a respeito, entenda bem, de João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, fora do caminho está o inimigo. Aí eu peguei esse entendimento assim, fora do caminho você tropeça. Quando você tropeça, você perde a coroa, você perde a autoridade no mundo espiritual. Você começa a orar e as coisas não funcionam, as coisas não vão para frente. Mas por quê? Porque ele diz, ai de nós porque pecamos. Tem que se arrepender. Se foi pecado contra alguém, tem que procurar a pessoa. Eu cito sempre o filho pródigo. Ele pediu perdão para quem? Ele disse que pecou contra quem? Pecou contra Deus e contra o pai. Pai, eu não sou digno de chamar teu filho. Ele foi com essa missão. Vou falar para ele, pode me dar um emprego, eu quero trabalhar, não me trate como filho, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra ti, pequei contra o céu, me trate como um dos seus trabalhadores. Mas não tem ex-filho, não é verdade? Não tem ex-filho? Não tem essa categoria. Aí ele teve que voltar lá, o pai não, o pai viu o arrependimento, o pai mandou colocar o anel da família, a melhor roupa, a sandália no pé e mandou fazer uma festa. É Deus conosco. Isso tem que acontecer. Nós temos que acreditar no poder de Deus. Não importa o que pastor Jaime, eu creio na misericórdia de Deus, eu não creio na misericórdia do homem. Aí vai ser problema do homem se não te perdoar, você fez sua parte. Você não fica na mão dele. É problema dele agora é você com Deus. Você se libertou, foi lá. Então, voltando, aí ele diz, por isso desmaiou o nosso coração, desânimo total, pessoal. A pessoa só vive desanimada, abatida, desânimo total. Por isso escureceram os nossos olhos, você não tem visão, não consegue andar pela fé. O que é isso, não andar pela fé? Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos. E o que você vê diante dos olhos te assusta. Eu tenho repetido para a igreja, não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, meu filho é um viciado. A palavra diz, meu filho é o quê? Herando o Senhor. Então eu vou enxergar isso, mas você está com os olhos escuros por causa do pecado, quer escurecer os seus olhos, por causa do erro, por causa da desobediência, por causa da teimosia. Nós então ficamos sem a visão, e aquilo que estamos vendo nos assusta. Estamos vendo um filho na rebeldia, um filho nas drogas, um filho no álcool, um filho ali. Ah, meu Deus, por quê? Não, você tinha que olhar com os olhos da fé. Meu filho é herança do Senhor. Nós andamos por fé e não por vista. Eu estou vendo meu filho no álcool, estou vendo meu filho nas drogas, mas a Bíblia diz, meu filho é herança do Senhor. Então meus olhos não estão escurecidos para a palavra. Eu consigo crer no que Deus diz, não no que eu vejo. Eu ando por fé e não por vista. O que eu vejo me assusta, mas o que Deus fala me levanta, me regozija, me alegra. É isso que eles tinham que fazer. Puxa, o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo homens gigantes, estamos vendo, olha rapaz, tem gente para tudo quanto é lado aqui, e eles diziam assim, mas Deus disse, aí eles enxergariam a palavra, que ele, Deus nos daria essa terra. Oh, que vitória Deus está nos dando, a terra dos gigantes, a terra de um povo numeroso, mas não entendiam.
Escurecer os olhos dele, que eles não conseguem ver a glória de Deus. Ele está dizendo, por isso desmaiou o nosso coração, por isso escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Raposa símbolo de demônios. Desculpa aí, pessoal de Minas que torce pelo Cruzeiro, né? Quem fala que é raposa, mas é só aqui da Bíblia, não fica zangado não. E é verdade, que os demônios estão fazendo festas. A glória de Deus tem que aparecer na sua casa. Então, o que temos que fazer? Voltar, recuperar a nossa coroa, a nossa autoridade no mundo espiritual, a autoridade que foi dada por Ele. Ele disse, eis que vos dei poder, vos dei autoridade. O que é autoridade? Poder delegado. Ele delegou poder para pisar os serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Terminando, ele diz, por que te esqueces... desculpa que eu pulei o 19. Tu, Senhor, permanece eternamente. Foi que ele falou para Abraão, Abraão, eu não mudei não, Abraão. Abraão, você envelheceu, está com 99 anos, eu sou o Deus todo, eu não mudei, quer dizer, eu não perdi o poder, Deus, verdade, que eu falei para vocês, antes desse culto ele é Deus, depois desse culto ele continua sendo Deus, ele não vai ser menos Deus depois desse culto, nem mais Deus depois desse culto, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isso, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. E aqui o Jeremias entendeu, tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono de geração em geração. Passa a minha geração, vai passar. Então, na minha geração, eu já estou na terceira fase dela, que é a terceira idade, que eles falam 65, eu tenho. Então, estou lá. As gerações estão chegando, vão chegando. Se Jesus não voltar nessas gerações, tudo bem, ele vai continuar o mesmo. Pode ter certeza. Por que te esqueceria de nós para sempre? Não, ele não esquece não. Por que nos desampararia por tanto tempo? Nenhum momento. Nós é que estamos longe. Converte-nos, Senhor, a Ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, é o que nós queremos. Comunhão com Deus, vida no altar e funciona. E agora nós vamos orar, amém? Fiquem de pé, por favor. Para quem não sabe, a campanha A Arca da Salvação é um ato de fé. Não é nada místico, não. De vez em quando aparece um sabichão aí, e quer saber mais do que a Bíblia. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 7, versículos 21, 22, 23. O que a Bíblia diz para nós ali? Ela diz que toda alma pereceu. Só quem não pereceu, quem estava dentro da arca. Não havia salvação fora da arca. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Então, mais do que ver um parente largar a bebida, mais do que ver um parente largando as drogas, mais do que ver o marido largando a amante, ou vice-versa, o que nós queremos acima de tudo, é que eles se convertam, que nasçam de novo. Então vamos declarar o quê? Que a nossa casa é do Senhor Jesus. Porque é isso que temos que falar. E eu queria então que você falasse com Deus agora. Se você sente, repito, eu prego, mas quem fala é Deus. O que Deus falou com você? Senhor, eu preciso de misericórdia, feche os olhos. Fale com Deus agora. Se alguém no nosso meio está nos visitando, se ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Sabe porque a promessa começa com você. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. Primeiro é você, tu e a tua casa. Então você gosta da igreja, você frequenta a igreja, você faz campanhas de oração conosco, mas você não tomou uma posição por Jesus ainda. Você ainda não tomou uma posição séria. E a Bíblia diz, se hoje te pedirem a tua alma. Os antigos diziam, para morrer basta estar vivo, todos nós podemos ir embora. Então garanta a sua vida eterna com Deus. Creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele, me salve, ele vai te salvar.